Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós iniciamos a nossa leitura nas Escrituras do Novo Testamento, estamos no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. E eu quero ler com os irmãos dos versículos 20 até o 22. Está escrito assim: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mas eu gosto demais da história dessa mulher. Quero colocar aqui para os irmãos, para nós pensarmos um pouquinho na vida dessa mulher. Ela sofria há 12 anos de fluxo sanguíneo e pela lei de Moisés, ela não poderia tocar em ninguém, porque quem ela tocasse, essa pessoa ficaria impura. Então essa mulher, ela vivia à margem da sociedade, mas ela era uma mulher que tinha recursos. Quando nós lemos essa mesma história nos outros evangelhos, nós vemos que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, tentando a cura e não obteve a sua cura. Então ela passou 12 anos da vida dela dedicadas a correr atrás da sua cura e não obteve, não conquistou a sua cura. E ela tinha que viver de certa forma isolada, porque se ela tocasse em alguém, ela era considerada impura. Imagine que vida é essa, amados, sem poder ter a comunhão completa com as pessoas, nem com as pessoas da própria família. Então essa mulher tinha muitos obstáculos. Aí eu fico imaginando nesse momento, essa mulher fica sabendo que Jesus está ali, perto dela, e ela diz: não, eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu confio nele, eu creio que ele é o Messias, eu creio que existe poder nele. Existe o poder de cura, eu creio nisso. E essa mulher vai até Jesus. E ela vai num momento em que Jesus estava o quê? Indo, se nós lermos ali todo o contexto, Jesus estava indo para curar a filha de um dirigente da sinagoga. Ou seja, essa mulher já tinha um obstáculo que era, ela pela lei não podia tocar em ninguém, muito menos num rabino, num mestre. Aí ela, vamos colocar assim, né, vai entre aspas, atrapalhar exatamente no momento em que Jesus está caminhando com um dirigente da sinagoga. Amados, eram muitos obstáculos tentando impedir essa mulher de receber a cura que ela tanto almejava. Mas sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem? É quando diz assim: pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E aí Jesus dá resposta a ela, né? Ânimo, filha, a sua fé a curou. E de fato ela ficou curada. Ela não pensou nos empecilhos, nos problemas, nas dificuldades à sua frente. Ela simplesmente dizia a si mesma: por quê? Porque ela acreditava, ela confiava que Jesus era o Messias, que em Jesus ela receberia a sua cura. Quantas e quantas vezes nós, ao olharmos as circunstâncias adversas, os problemas, as dificuldades que nos rodeiam, nós esmorecemos, nós ficamos sem ânimo. Amados, aqui tem um ensinamento, eu vivo assim, e eu gosto disso. Quem
Quem convive comigo sabe, eu gosto de ministrar a minha própria vida. E aqui com essa mulher nós aprendemos isso. Ela ficou alimentando a sua fé na suficiência de Cristo Jesus, dizendo a si mesma: eu sei que se eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. Eu sei que o poder está em Jesus, então se eu tocar nele, eu ficarei curada. E ela não deixou que as circunstâncias contrárias a impedissem de viver a realidade que estava à frente dela, que era Cristo Jesus. A realidade da fé na suficiência de Cristo Jesus, ela não permitiu que as circunstâncias contrárias impedissem ela de viver pela fé. E ela alimentou essa fé ministrando a ela mesma, dizendo, olha o que a Bíblia diz, pois dizia a si mesma. Amados, eu quero encorajar você a começar a falar para você mesmo. Quando as circunstâncias contrárias vierem, quando a sensação de condenação vier sobre a tua vida, sabe, quando as palavras contrárias vierem sobre você, comece a ministrar, comece a dizer para você mesmo: ei, eu já sou santo em Cristo Jesus, eu já fui perdoado em Cristo Jesus, eu sou eleito em Cristo Jesus, eu fui adotado como filho de Deus por meio de Cristo Jesus, eu já recebi graça por causa de Cristo Jesus. Eu já recebi a redenção, o perdão de todos os meus pecados. Eu já recebi sabedoria do Senhor, entendimento do Senhor. Eu sou herdeiro por meio de Cristo Jesus. Eu fui selado com o Espírito Santo habita em mim. Eu sou a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Eu sou aceitável, eu fui feito correto diante de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Comece a ministrar a você mesmo. Comece a dizer a você mesmo as verdades da palavra de Deus. Aquela mulher sabia de uma verdade, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Essa era a verdade e essa é a verdade. E ela ministrou a si mesma para que a sua fé não fosse abalada por causa das circunstâncias contrárias. Amados, a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. E a palavra também diz que é com o coração que nós cremos para a justiça, mas é com a boca que nós falamos a respeito dessa salvação. E quantas vezes nós precisamos o que? Abrir a nossa boca, falar a respeito da salvação gloriosa que temos em Cristo Jesus, ministrarmos a nós mesmos, porque a fé vem por ouvir, e quando nós abrimos a nossa boca para falar as verdades da palavra de Deus, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Sabe, quando estamos com um problema, com uma dificuldade, com uma situação contrária, quando o medo bate a nossa porta, ei, abre a tua boca e comece a declarar as verdades da palavra de Deus. Você está com medo? Ei, eu não recebi um espírito de medo, mas eu recebi um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. O amor perfeito de Deus lança fora, expulsa todo medo. Eu não viverei governado pelo medo. Está se sentindo condenado porque você errou? Senhor, eu recebo o seu perdão. Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor já me justificou. Não há mais condenação para mim porque eu estou em Cristo Jesus. Sabe, amados, essa é um modelo de vida do reino que é completamente diferente do modelo de vida natural. É nós declararmos aquilo que nós cremos, não aquilo que nós vemos. As circunstâncias podem parecer completamente contrárias, mas nós precisamos o quê? Nos apropriarmos das verdades da palavra de Deus.
Talvez você esteja enfrentando uma situação terrível, mas a palavra nos garante que até mesmo se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco e Ele cuida de nós. Comece a ministrar isso para você, para o seu coração. Davi fazia isso. Ei, alma, por que você está abatida? Por que você está aflita? Confia em Deus. Sabe, mas pode parecer loucura, né? Pode parecer loucura. Mas nós começamos a nos apropriar das verdades da palavra de Deus. Começamos a ministrar a nossa própria vida e a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Não é simplesmente positivismo, declarando palavras ao vento, não. É nos apropriando das verdades da palavra de Deus. Tudo que eu mencionei aqui sobre sermos santos, abençoados, eleitos, fiéis, adotados como filhos, que já recebemos graça, sabedoria, tudo isso você encontra, por exemplo, lendo a carta aos Efésios. Amados, só na carta aos Efésios nós temos uma lista gigante de graça sobre graça que foi derramada sobre nós. O Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos tornou herdeiros de Deus, o Senhor nos selou com o seu Espírito. O Senhor nos derramou sobre nós da sua bondade, o Senhor nos tornou uma nova criação. Tudo isso nós encontramos na carta aos Efésios. São verdades extraordinárias que nós precisamos nos apropriar pela fé. Eu quero encorajar você, assim como aquela mulher que ficava dizendo para si mesma, se eu tocar em Jesus, eu sei que eu serei curada. Porque essa era uma verdade. E ela creu nessa verdade e ela não deixou as circunstâncias contrárias que a rodeavam. Tudo dizia para ela não tocar em Jesus, tudo dizia para ela não ir até Jesus naquele momento. Afinal, ela ia interromper o que Jesus estava fazendo. Jesus estava acompanhando um dirigente da sinagoga. Ela poderia sofrer consequências sérias, mas ela não pensou nas circunstâncias adversas. Ela não olhou para os obstáculos. Ela simplesmente se apropriou da verdade de Deus para ela. Eu sei que se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada e por isso eu vou até Jesus. E ela ficou falando isso para ela mesma. Ela ficou ministrando isso no seu coração. Para quê? Para que a fé dela fosse uma fé inabalável, para que ela não se abalasse diante das circunstâncias contrárias. Amados, quantas e quantas vezes nós olhamos para nossa casa, para nossa família, nós olhamos para as circunstâncias ao redor e parece tudo terrível. Nós precisamos nos apropriar das verdades da palavra de Deus e falar isso em voz alta. Comece a declarar as verdades de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Leia isso em Isaías capítulo 55. O Senhor faz uma comparação entre a sua palavra, a palavra liberada por Deus e a chuva. A chuva não volta para o céu sem cumprir o propósito de regar a terra para que as sementes que foram plantadas frutifiquem. Assim é a palavra de Deus. Ela é liberada e ela não volta vazia. Ela atinge o nosso coração e ela produz os frutos para a qual ela foi enviada. Eu quero encorajar você a começar a ministrar para você mesmo. Comece a falar a palavra de Deus. Por isso que é tão importante, amados, nós conhecermos a palavra. Não tem como nós falarmos as verdades da palavra se nós não conhecermos as verdades da palavra. É por isso que é tão importante o nosso relacionamento com a palavra de Deus. A palavra são as verdades imutáveis de Deus para nós. E nós precisamos nos apropriar de tudo isso pela fé. Olha o que Jesus disse para aquela mulher: ânimo, filha, a sua fé a curou. Ela permaneceu crendo, independente das circunstâncias adversas que a rodeavam.
ela permaneceu ministrando o seu coração. Eu sei que se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Eu sei que se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E ela foi falando isso para si mesma. Por quê? Porque ela não queria manter os olhos dela nas circunstâncias naturais. Porque se ela olhasse naturalmente, ela não iria até Jesus. Ela não tocaria em Jesus. Então ela decidiu viver pela fé, ministrando a si mesma, para que a fé dela fosse uma fé inabalável. Amados, nós precisamos viver assim, ministrando a nós mesmos. Quando as circunstâncias contrárias vêm, comece a liberar as palavras de Deus. Deixe as palavras do Senhor inundarem o teu coração. Ah, amados, isso é glorioso. Isso é glorioso. Que eu e você possamos entender essa vida que é totalmente sobrenatural, espiritual, completamente diferente de uma vida meramente natural, baseada apenas nas coisas que nós vemos aqui nesse mundo. Que nós possamos, pela fé, nos apropriar de todas as verdades de Deus para nós e possamos ministrar a nós mesmos, para que a nossa fé seja cada vez mais aperfeiçoada, fortalecida e se torne uma fé inabalável. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelas tuas verdades. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos compreendamos o poder que há na sua palavra. Pai, que eu e os meus irmãos possamos compreender que nós podemos nos auto-ministrar, podemos ministrar a nossa vida com as tuas verdades, com as tuas palavras. Pai, nós nos tornamos colaboradores na caminhada cristã. Ah, Senhor, quando nos submetemos a Ti, nos sujeitamos a Ti. E essa é uma das maneiras. Assim como aquela mulher dizia a si mesma, que eu e os meus irmãos possamos falar para nós mesmos as verdades da sua palavra. Já somos perdoados, já somos abençoados, já recebemos sabedoria e entendimento, fomos selados com o teu Espírito, em ti fomos feitos uma nova criação, em ti somos a justiça do Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos nos apropriar dessas verdades e viver por meio dessas verdades, para que a nossa fé seja cada vez mais aperfeiçoada e fortalecida e se torne uma fé inabalável. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.